Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite, tudo bem? Boa noite para a Carol, para os ouvintes, também para quem nos ouve, nos assiste. Pois é, Vera hoje de casa, porque tava se movimentando, né, Vera? Aí, enfim, a Vera disse que não viu o veranico em São Paulo, mas é que você chegou no final do dia, já chegou na hora da chuva, do chuvisco, né? Mas então o veranico Ico, porque tá frio, na verdade. Vocês me enganaram, eu estava no Rio, fui lá mediar um debate no Jornal Globo, quando cheguei contando com calor e tal, era tudo mentira. Aqui no Rio tá rolando, viu, Vera? Bom, você tava aqui mais cedo, tava calor aqui de manhã, né? Tava. Aí sempre tá calor. Aí a coisa não. Há controvérsias. Quero registrar que Vera, da última vez que veio aqui no Rio, no meu aniversário, confirmou que estava frio. Quando chegou, verdade, falou, mesmo. Tá meio frio mesmo. Ó, mas em defesa do veranico em São Paulo, mais cedo, hoje à tarde, ali na hora do almoço, eu saí de blusinha de manga, camisetinha na rua, tava quente. É que à tarde, com a chegada do chuvisco e tal, a temperatura caiu, mas deu ali um alívio. Agora a gente está de blusa por causa do ar-condicionado, né? Mas seja bem-vindo, Veranico. Vai ficar até segunda-feira aqui no Sudeste. Meninas, vamos a Brasília. A Isa Stassarini tem detalhes aqui sobre a derrota do governo na CPI do INSS. Ontem era uma coisa, hoje foi outra totalmente diferente, né, Isa? Pois é, Débora, uma articulação feita pela oposição que trabalhou bem durante ontem, a noite toda, inclusive a madrugada, e impôs aí um revés, né, ao Palácio do Planalto, uma derrota significativa. Isso porque a oposição conseguiu retirar, inclusive os indicados pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, do comando da CPMI do INSS. Hoje o governo reconheceu que houve um problema de articulação e uma falha na negociação. Depois desse revés, o presidente Lula, inclusive, chamou o presidente da Câmara, Hugo Mota, para uma reunião no Palácio da Alvorada, e a ministra da Articulação Política, Gleisi Hoffmann, se encontrou com líderes da base governista no Palácio do Planalto. Depois dessa reunião com a ministra Gleisi Hoffmann, o líder do governo na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, falou que houve um erro, mas disse que a base acabou sendo surpreendida. Ele, porém, ressaltou que ainda dá para montar uma maioria dentro da CPMI do INSS e frisou que a comissão não preocupa o governo, ainda reforçando aquele discurso de que as fraudes começaram ainda no governo Bolsonaro e que foram investigadas pelo governo Lula. Agora, fato é que a CPMI acaba preocupando muito o Palácio do Planalto, com risco, inclusive, da convocação de pessoas muito próximas ao presidente Lula, como o irmão do presidente Lula, que é um dos presidentes de um dos sindicatos que mais lucrou com esse desconto ilegal feito em contra-cheques de aposentados e pensionistas. Vamos ouvir um trecho da fala do deputado Lindbergh Farias reconhecendo o erro dentro do governo. Houve alguma subestimação. Acho que a base do governo foi surpreendida porque tem que ter mobilizado mais. Isso é um fato. Teve problemas. Todo mundo tem que estar mais ligado, os líderes têm que estar mais ligados. Tem que ter uma articulação Senado e Câmara mais forte. Não dá para ninguém dizer que não houve algum tipo de erro. Como presidente da CPMI do INSS ficou o senador Carlos Viana, do Podemos, que é de oposição ao governo Lula. Lembrando que o apoiado pelo Palácio do Planalto era o senador Omar Aziz, do PSD. Já para a relatoria ficou o deputado bolsonarista Alfredo Gaspar, do União Brasil, no lugar do deputado Ricardo Aires, do Republicanos. Hoje o ministro da Previdência Social esteve aqui na Câmara dos Deputados, o Volney Queiroz,
Inclusive, avaliou que não enxerga esse revés como uma derrota para o governo, mas disse que já mandou o Ministério oferecer todos os dados que forem requisitados pela CPMI do INSS de bom grado. Da parte do Ministério da Previdência Social, nós vamos determinar, já estamos dando essa determinação, que todos os dados sejam disponibilizados de forma transparente, de forma com boa vontade. Então, se constitucionalmente nós podíamos fazer essa disponibilização dos dados, constitucionalmente e institucionalmente, mas podia ser feito com má vontade ou com boa vontade, será feito com boa vontade. A CPMI vai ter a participação de 16 deputados e 16 senadores como titulares, além de 32 suplentes. O prazo de funcionamento é de até 180 dias, com custo estimado em R$200 mil. É com vocês. Obrigada, Isis Tassarini, pelas informações de Brasília. Que faltou articulação, está claro, né, Vera? Como já aconteceu em outros temas no Congresso. Agora, quem foi que dormiu no ponto? E mais, quais as consequências dessa dormida no ponto? Olha, Débora, o que aconteceu em relação à CPMI do INSS foi o que o senador Randolfo Rodrigues chamou para mim agora há pouco, quando eu falei com ele, de apagão, porque todo mundo dormiu no ponto. A liderança no Congresso, a liderança na Câmara, a liderança no Senado e o Palácio do Planalto. Eles chegaram ali achando que a coisa estava resolvida, que a designação do senador Omar Aziz para a presidência da comissão era fato consumado e que, portanto, seria indicado e aprovado o deputado do Republicanos para relatar, do Republicanos do Tocantins. E não foi o que aconteceu. A oposição começou tarde também, essa articulação, então não dá nem para dizer que foi algo que foi urdido ao longo de semanas, foi uma coisa de última hora e ainda assim conseguiu surpreender o governo. O governo não sabia, por exemplo, que ainda estava vigorando na Câmara um blocão que unia PT e PL, e que, portanto, a suplência desse blocão poderia cair para o PL, e deputados do PL podiam acabar indicados para a CPMI. Então, foi uma comida de bola generalizada, injustificável, porque não adianta o governo insistir nessa tecla, os escândalos começaram no governo Jair Bolsonaro. Sim, começaram, mas é sabido por eles têm dados que mostram isso, que esse é um tema que desgasta o Lula, desgasta o presidente Lula, porque envolve sindicatos, porque envolve entidades de trabalhadores que estão ligadas à gênese do PT, à origem, à história do PT, e que tem também esse braço aí que a oposição vai tentar explorar ao máximo com uma entidade ligada a um dos irmãos do presidente. Então, esse assunto já foi mostrado em pesquisas como um assunto sensível para o governo. Se um assunto sensível não é tratado com o mínimo de cuidado por um governo que sabe que tem uma minoria no legislativo, que tem problemas de articulação, então qual que vai ser tratado? Eu comparei com uma fonte que eu falei agora, que o que aconteceu com o governo foi que nem o 6-0 que o Santos sofreu diante do Vasco. Todo mundo dormiu, todo mundo comeu bola, o time não entrou em campo, o que a fonte falou, mas a gente não corre risco de rebaixamento. Por quê? Porque eles estão animados com a pesquisa Quest que mostra uma recuperação do governo. A gente vai falar dela mais tarde, vai inclusive entrevistar um diretor da Quest. Mas, primeiro, a pesquisa não dá uma melhora assim tão significativa a ponto do governo poder subir no salto alto. Não é isso que tem lá. Tem uma melhora, mas ainda o Lula ainda é mais rejeitado do que aprovado. Então, eu acho que é bom eles porem as barbas de molho e, inclusive, aposentarem esse discurso aí de uma certa soberba de que vão ter maioria, porque essa maioria conta com aquilo que a gente sabe, que os partidos que estão no governo nem sempre são leais ao governo. E, Vera, o governo come bola em vários assuntos que são importantes. Por exemplo, estava vendo aqui no Globo o senador Renan Calheiros, conversou com o Globo. Ele é o presidente da comissão mista que analisa aquela medida provisória alternativa ao aumento do IOF, ou seja, uma medida de interesse do governo. E aí o Renan está contrariado porque ele, presidente da comissão, disse que nenhum ministro confirmou presença
na sessão dessa comissão mista, que era a primeira audiência pública do colegiado com deputados e senadores. Claro que o Renan se sentiu desprestigiado. Ele também é membro da CPMI e do INSS e não foi na votação. É isso, ele não foi. O União Brasil, que é integrante da base aliada, estava no centro da conspiração para derrotar o deputado Gaspar e o... Aliás, o Gaspar foi o que foi eleito, Aziz, né? O Aziz e o deputado. O Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil, foi um dos que fizeram ali toda a tramitação para que o governo fosse surpreendido. Então, isso já mostra que na discussão lá da fusão da federação com o PP, eles podem mesmo acabar optando por sair da base, por deixar os ministérios e deixar o governo. Então, não é um apagão que diz respeito só à CPMI do INSS. Essa é a parte visível para a gente do que está acontecendo. A verdade é que, mesmo com a troca do Alexandre Padilha pela Gleisi Hoffmann lá atrás, nunca houve uma recomposição da articulação política do governo. A gente deixou de prestar muita atenção a isso justamente porque as votações desse semestre ainda não começaram. Mas lá no final do semestre passado estava tudo totalmente desorganizado, aquela questão do IOF opondo o Congresso ao governo, e nada disso melhorou, nada disso passou. Então, a melhora do Lula nas pesquisas pode até animar os governistas? Podem achar, nossa, a fatura está liquidada, está tudo ganho. Será um erro tremendo, porque essa CPMI tem sim poder de desgastar. A gente sabe que aquela máxima de que uma CPMI todo mundo sabe como começa e não sabe como termina é absolutamente verdadeira. E como a gente viu aí, não há estratégia alguma para blindar o presidente. Se não há estratégia sequer para eleger o presidente e o relator, quem dirá garantir que vai haver uma maioria para blindar o Lula de qualquer convocação, de qualquer decisão sobre quebra de sigilo, aqueles depoimentos que sempre acabam catalisando a audiência e que são desgastes totais. Então, muito complicada a situação do governo. Vamos para o próximo tema, Carol? Vamos falar da expectativa para a votação do projeto contra a adultização. Quem está acompanhando em Brasília é o Igor Cardim. Oi, Igor, boa noite. Oi, Carol, boa noite para você, boa noite também para os nossos ouvintes. Pois é, até o momento a ordem do dia ainda não começou aqui na Câmara dos Deputados, sequer a pauta do dia foi encaminhada ali no site oficial da Câmara dos Deputados. Isso porque nos bastidores há algumas reuniões acontecendo para chegar num consenso desse texto final que vai ser votado hoje. Lembrando que ontem a urgência foi aprovada aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Com isso, o texto passa direto ao plenário sem passar pelas comissões. E a expectativa é de que isso ocorra hoje. Inclusive, o presidente da Câmara, Hugo Motta, defendeu mais cedo que hoje a aprovação do projeto de lei que estabelece as regras para a proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais passe, então, pelo plenário. A medida combate a chamada adultização dos menores no ambiente digital e é de autoria do senador Alessandro Vieira, já aprovada no Senado. Expectativa, então, que a proposta tenha o mérito votado ainda hoje. Entre outros pontos, o texto prevê que as plataformas digitais podem ser punidas se não cumprirem o chamado dever de cuidado. E é exatamente esse o ponto de desgaste entre a oposição e também a base do governo. O relator do texto, o deputado Jardiel, ele estava mais cedo, inclusive, no Palácio do Planalto, articulando alguns pontos ali do texto para evitar que a bancada do PL vote contra a medida com a alegação ali de censura às big techs, às plataformas. Proteger nossas crianças. O texto que passou no Senado estabelece que as redes sociais devem adotar mecanismos para proteger os menores de conteúdos como exploração e abuso sexual, violência física, bullying, assédio virtual, incentivando, inclusive, a automutilação. Agora sim, para o presidente Hugo Motta, a pauta não pode ser vinculada à direita ou à esquerda e deve ser aprovada.
Proteger nossas crianças não é escolha, não é gesto de governo, não é pauta de partido, é obrigação moral de qualquer pai, de qualquer mãe, de qualquer ser humano que entenda a dimensão do próximo. Uma infância roubada não se recupera. Se falharmos nesse dever, que sentido tem a política? Que sentido tem um parlamento? Que sentido tem viver em sociedade se não somos capazes de proteger aquilo que nos dá futuro? Essa fala do presidente Hugo Motta ocorreu mais cedo durante aquela comissão geral que debateu o tema no plenário da Câmara na manhã de hoje, que reuniu especialistas, integrantes da sociedade civil e também parlamentares aqui na Câmara dos Deputados. Débora, Vera e Carol. Obrigada, Igor. Aliás, Vera, o que se diz é que a insatisfação da oposição com a aprovação da urgência também ajudou nesse pano de fundo aí dessa estratégia para dominar a CPMI do INSS, né? Você veja que a gente achava que o projeto era consensual e que ele iria avançar com bastante facilidade, mas aí quando a gente começa a descer as minúcias e a oposição, quando começou a perceber que haveria essa questão da responsabilização das plataformas e que isso poderia ser uma porta de entrada para discutir responsabilização em outras situações e não só relativas a crianças, a oposição deu um passo atrás. E isso está patente aí na forma como parecia que a coisa ia ser aprovada muito rápido e não está assim tão fácil. O presidente da Câmara, Hugo Motta, fez disso um projeto de interesse máximo dele, associou essa pauta a ele e, portanto, vai fazer tudo para remover os obstáculos do caminho e tentar aprovar o projeto e tentar fazer isso o mais rápido possível, se possível, prosseguir ainda hoje. Mas já não parece ser um consenso tão nítido quanto era na segunda-feira da semana passada. E ele, Hugo Motta, acabou sim sofrendo uma derrota também nessa questão da CPMI, porque o indicado dele para a relatoria não foi o que acabou sendo escolhido. Foi escolhido um deputado de Alagoas, que é da órbita de influência do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e, portanto, essa dicotomia, né, essa dubiedade que está aí também como uma marca, uma tônica do mandato dele à frente da Câmara, vai se transferir também para essa CPMI, com uma sombra do Lira ali rondando os trabalhos e como um foco de influência e de exercício do poder. Pois é, a gente observa, né, Vera, a partir disso tudo que você trouxe, que o Hugo Motta não conseguiu retomar o fôlego dele. Inclusive, num almoço de ontem com o presidente Lula, ele se comprometeu a dar prioridade, a avançar com pautas que são importantes para o governo, inclusive a pauta o projeto da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, que está parado, né? E com tudo isso, enfim, deve dificultar também pautar esse projeto. Bastante, Débora. Toda vez que tem CPI funcionando e a CPI acaba sendo o que mobiliza a imprensa, o que mobiliza a opinião pública, a pauta de plenário fica comprometida. Isso também é outra coisa que é possível muito aferir em dados. E um projeto como esse, que também precisa de muita atenção, que também precisa de audiência pública, e que requer mobilização, disputando espaço e atenção com uma CPMI, certamente isso vai prejudicar o andamento do projeto. Então, o governo e o Hugo Motta, nesse caso em apuros, pelas mesmas razões, embora nem sempre caminhem juntos na estratégia e na condução dos trabalhos. São 6h20 agora. Um outro tema de Brasília. A Samantha Klein tem mais detalhes sobre a aprovação na CCJ do projeto do novo Código Eleitoral. Oi, Samantha. Oi, Débora. Olha, foi aprovado, portanto, esse projeto na CCJ, sempre lembrando que tem que seguir para o plenário, para a Câmara e ser sancionado até outubro para valer para as eleições de 2026.
Porém, a oposição fez a pressão e conseguiu impor nesse projeto o voto impresso. Foi por 14 votos favoráveis e 12 contrários que o destaque da liderança do PL acabou sendo aprovado. Lembrando que essa ideia já foi considerada inconstitucional pelo STF, sob a justificativa de que há uma possibilidade de violação do sigilo do voto. A proposta em discussão, inclusive, é um projeto de lei complementar que não tem força para se sobrepor a decisões constitucionais. Entre os vários bolsonaristas que estavam presentes, por exemplo, o senador Jorge Seife chegou a ele chegou a dizer que o 8 de janeiro talvez não tivesse acontecido se o voto tivesse sido auditado e impresso. Quem também fez pressão e também obteve um avanço foi a bancada feminina. Os senadores aprovaram um destaque da senadora Dorinha Seabra, determinando a manutenção da cota de 30% de candidaturas femininas e uma reserva de 20% para cadeiras nos legislativos municipal, estadual, distrital e federal, com exceção justamente no Senado. Esse substitutivo do relator Marcelo Castro também propõe que políticos condenados ficarão inelegíveis por no máximo 8 anos, contados da decisão que aplicou a sanção, o que não deixa de ser um enfraquecimento da lei da ficha limpa, já que dependendo do caso, o prazo é contado a partir do final do cumprimento da pena, da legislatura ou do mandato. Além disso, o relator ainda fez mais flexibilizações ao texto, diminuindo de 2 para 1 ano a quarentena para agentes da segurança, do judiciário que queiram se candidatar, e também diminuiu as penas para crimes eleitorais envolvendo a divulgação de fake news eleitoral. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. Sobre essa questão do voto impresso, né, Vera, o STF já considerou inconstitucional essa matéria por pelo menos 2 vezes, em 2009 e 2015. Mas, de qualquer forma, não deixa de mostrar a força, né, dessa ala da oposição, quando consegue manter no texto o voto impresso. A gente fica andando em círculos no Brasil e dando um murro em ponta de faca com assuntos absolutamente desimportantes e cortinas de fumaça, porque o problema do Brasil não é nem de longe, pelo contrário, a urna eletrônica. Essa é um avanço que o Brasil tem, é um ativo que o Brasil tem em relação ao mundo, que nos permite ter uma eleição segura, à prova de fraudes e com uma apuração muito rápida, e ainda assim fica essa bobajaiada e essa mentira de que o voto impresso vai garantir algum tipo de segurança, quando, pelo contrário, você ter ali algum tipo de emissão de comprovante de voto pode ser um fator, inclusive, para quebra de sigilo de voto, para alguns problemas aí sim bem complicados, aliciamento eleitoral, etc. Se chegar no Supremo, de novo, vai ser considerado inconstitucional, então a gente fica perdendo tempo com bobagem, com cortina de fumaça ideológica, quando na verdade a boiada que estão querendo passar são essas flexibilizações aí na lei da ficha limpa, né, e outras. Então, o que interessa mesmo aos políticos é essa parte, o resto é para a gente ficar perdendo tempo discutindo bobagem. Políticos esses eleitos pela urna eletrônica, né? Exatamente. E a gente faz um intervalo, você fica com notícias da sua região, na sequência tem o repórter CBN e a gente volta com Viva Voz em seguidinha para falar da pesquisa Genial Quest. E nós estamos de volta com o Viva Voz, agora recebendo aqui para uma entrevista para falar sobre a pesquisa divulgada hoje, o diretor de inteligência da Quest, Guilherme Russo, que vai falar sobre os dados, analisar aqui com a gente. Boa noite, Guilherme, obrigada por ter atendido a gente. Boa noite, Vera, Carol, Débora, é um prazer estar aqui, falar com vocês e todos os ouvintes da CBN. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Guilherme, a pesquisa foi recebida com uma certa euforia pelo governo, embora os dados ainda mostrem que o presidente tem ali, numericamente, mais rejeição do que aprovação, mas o fato é que ela mostra uma recuperação
em relação aos últimos meses, quando Lula chegou a atingir a sua pior avaliação em toda a sua história como presidente. Eu queria saber a que a Quest atribui esses números, essa melhora, se tem uma relação, dá para dizer que existe uma relação direta com o tarifaço e com o que veio em seguida. Vera, é muito legal a gente lembrar, né, essa série histórica, porque começando no ano, o governo Lula já começa a perder uma aprovação de forma rápida em janeiro e vem, de certa forma, caindo, né, em março, maio, e agora começa a recuperar. A gente viu já uma melhora em julho e agora novamente uma subida na aprovação de 3 pontos agora em agosto. Então, acho que é uma boa notícia para o governo. Quando a gente olha para a pesquisa, a gente consegue ver 2 principais resultados que explicam essa melhora. O primeiro não é só o tarifaço, o primeiro é preço dos alimentos. Basicamente, a gente sempre pergunta, né, para os brasileiros como é que os brasileiros estão vendo os preços de forma geral, mas especificamente dos alimentos. O que a gente viu é que os brasileiros estão percebendo uma inflação bem menor do que estavam percebendo nos últimos meses. E a gente vê isso também que são os eleitores de renda mais baixa, muitos também do Nordeste, que estão, de certa forma, passando a aprovar o governo Lula. Por isso, a gente consegue atribuir de que são os brasileiros vendo uma desaceleração da economia, especialmente dos alimentos, que está trazendo essa melhora. Mas o segundo motivo, sem dúvida, né, a principal notícia, o principal tema de discussão nos últimos meses é o tarifaço do Trump e o que desenrolou. E a pesquisa consolida muito o que a gente viu já no mês passado, que primeiro, brasileiros estão sabendo e cada vez mais. Segundo, os brasileiros tomaram uma posição mais favorável à posição do governo, né, de soberania, de defesa do Brasil, contrária à posição do Trump, de interferência política e de busca, de certa forma, por aliviar o ex-presidente Bolsonaro. Então, de certa forma, vitória, né, para o governo na posição em relação ao tarifaço. Esses 2 principais motivos estão trazendo essa melhora para o governo. Guilherme, tem outros dados aqui na pesquisa. Por exemplo, 69% dizem que Eduardo Bolsonaro defende interesses próprios e da família. 51% acham que interesses políticos de Trump motivaram tarifaço. 64% acham que tarifaço de Trump vai aumentar o preço dos alimentos do Brasil. E surpreendeu também 5% dos brasileiros dizerem que temem uma guerra. Isso não aparecia em pesquisas anteriores, né? A violência continua sendo o principal temor do brasileiro, mas guerra, nós costumamos dizer isso com muito orgulho, né, que o Brasil está livre de guerras, mas embora num percentual baixo, isso começou a aparecer. Tem a ver com essa disputa Brasil e Estados Unidos? Tem sim a ver, é uma novidade, né, nas nossas pesquisas, porque a gente pergunta de forma espontânea para os brasileiros qual que é a principal preocupação que você vê no Brasil hoje. E, geralmente as pessoas respondem segurança, economia, muitas vezes corrupção ou saúde. Quando surge uma resposta nova, claramente tem um sentimento que está surgindo na população e está ligado com esse conflito, né? Primeiro, econômico, comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, mas a gente começa a já ver que esse conflito não em vez de estar negociado e reduzir, continua, de certa forma, entre Lula e Trump. E como você mostrou alguns dados, que os brasileiros sabem muito e estão, de certa forma, de olho, né, até com certo medo, no impacto na economia, agora mais nos alimentos. Então, esse é o principal tema político que vem acontecendo nos últimos meses. E, de novo, algo que os brasileiros, né, sempre legal falar, que os brasileiros têm uma posição sempre muito de paz, de negociação. O brasileiro não gosta de conflito. Então, a gente consegue ver, né, tem uma outra pergunta na pesquisa que fala o que você espera do governo? Que o governo busque, né, uma solução negociada ou que ele, na verdade, crie tarifas para os Estados Unidos com uma reciprocidade? Os brasileiros, a grande maioria, 67%, dizem que a gente quer uma saída negociada. Então, o brasileiro não quer, de certa forma, esse conflito e os dados estão bastante claros nesse sentido. Então, o governo tem uma mensagem bastante clara em relação a isso. Guilherme, apesar dessa melhora na avaliação do governo e dessa opinião bastante consolidada na população de rejeição, né, aos efeitos do tarifaço, tem 2 perguntas aqui que me chamaram a atenção. Uma, se as pessoas acreditam que Lula vai conseguir negociar um acordo. 48% acreditam que sim, mas 45% acreditam que não, então está bem dividido. E o outro é uma pergunta sobre a atuação de Lula. 49% dos brasileiros acham que ele está agindo em defesa do Brasil, mas 41%
40% acham que ele está se aproveitando da situação para se promover politicamente. O que explica esse resultado tão dividido nessas duas perguntas? Essa sequência de resultados que a gente está falando, ela é muito boa, porque ela mostra exatamente como o brasileiro está vendo o tarifaço. De novo, o brasileiro está preocupado, o brasileiro está vendo essa interferência política do Trump, o brasileiro não está gostando das ações do Eduardo Bolsonaro. Está muito claro. Mas quando a gente fala especificamente do Lula, né, a gente está falando do presidente, a gente começa a ver resultados muito mais divididos, a gente vê a polarização atuando de forma muito clara. Por isso a gente vê uma proximidade, né, tem uma pequena vantagem, né, na direção em favor do presidente Lula, mas a gente vê números muito mais próximos, digamos, dos 50%, 45%, que mostram que a população se divide quando a gente, na verdade, fala do presidente. Então, se por um lado a gente sabe que o brasileiro quer a saída negociada, por outro, também os ganhos, né, para o próprio presidente Lula tem um teto, né, devido a essa polarização. Então, não é que o brasileiro está achando que o Lula está fazendo tudo certo, grande parte da população vai ser crítica ao presidente, especialmente agora nessa questão já polarizada do tarifaço. A gente vê uma recuperação muito grande no Nordeste, você mesmo já mencionou, mas em algumas regiões segue inalterada uma rejeição muito grande ao presidente, principalmente dentro da região Sudeste, o estado de São Paulo, que é o estado de um dos potenciais principais candidatos a disputar com o Lula no ano que vem, em 2026. A gente pode dizer que nesses grandes centros do Sudeste e do Sul, essa percepção em relação ao tarifaço é diferente, a melhora na inflação não é tão notada. Quais fatores que explicam essa persistência da má vontade com o presidente no Sul e Sudeste? Também em Goiás, alguns estados, ele segue com uma rejeição bem alta. Vera, é legal você trazer esse dado, porque a pesquisa trouxe, né, alguns resultados por estado também. A gente viu uma melhora muito grande no estado da Bahia e Pernambuco, dois estados que votam, em grande maioria, em favor, né, dos candidatos do PT, enquanto no Sul e no Sudeste essa melhora não foi tão expressiva. O que explica isso? Primeiro, que esses estados têm diferença na renda média, então, simplesmente por ter mais população com renda baixa, já faz, né, o próprio preço dos alimentos afetar mais um grupo dos estados do Nordeste. O segundo motivo tem muito a ver com essa relação de trazer a base de volta. O que o governo está conseguindo fazer agora é trazer a base, gente que já gostava do presidente e agora está voltando a apoiá-lo, né? O resultado está mostrando uma recuperação. O governo ainda não conseguiu chegar, por exemplo, no patamar de janeiro, ele está buscando ainda esse resultado. Já nos estados do Sul, Sudeste, Goiás, no Centro-Oeste, esse grupo já era menor, demora um pouco mais para voltar, né? De certa forma, são os eleitores que talvez não amem o Lula, mas até votaram para ele, foram importantes e apoiaram nos primeiros 2 anos, mas agora estão demorando, né? As entregas não chegaram, as posições do presidente, teve o caso do INSS também. Então, essa sequência ainda não trouxe aquele eleitor que não o apoiava de forma tão firme, né? Ele é um eleitor mais pêndulo que espera, mais perto da eleição para ver quem que ele vai apoiar. É isso, Guilherme Russo, diretor de inteligência da Quest, falando com a gente sobre a pesquisa Quest Genial divulgada hoje. A entrevista vai ficar disponível no nosso site da CBN e nos tocadores de podcasts. Obrigada, Guilherme. Fica já o convite para votar em outras ocasiões. Obrigado, Vera. Foi um prazer. Até a próxima. Boa noite, até. Boa noite. A gente faz agora mais um rápido intervalo. Você fica com o noticiário da sua região e o Viva Voz volta já com o Bruno Carazzo. Minutos, já está com a gente. Vera, recomeça, porque a gente perdeu parte do seu áudio. Não, eu estava dizendo que a gente está de volta com o Viva Voz e que já está com a gente conectado em áudio e vídeo, para quem nos acompanha por imagens, o Bruno Carazzo, nosso colunista, que hoje vai falar de um tema que não está ainda na ordem do dia, mas que está entrando, que é a reforma administrativa. Boa noite, Bruno. Oi, Vera, boa noite. Olá, Carol, olá, Débora, boa noite para todo mundo que está acompanhando. Oi, Bruno. Bruno, a gente viu esse tema ressurgir, né, como uma pauta naquela discussão do IOF, porque a Câmara não concordou com o aumento do IOF, mas foi também cobrada a apresentar alguma solução
para o ajuste fiscal. E aí o presidente Hugo Motta desenterrou o projeto da reforma administrativa, criou um grupo de trabalho para isso e parece que agora esse grupo começa a andar. Você vê chances dessa reforma realmente ir adiante e ser aprovada? Pois é, Vera, essa questão da reforma administrativa, ela é sempre tirada aí da cartola como aquela panaceia, né? Como uma cura para todos os problemas fiscais do Brasil, né? Então, sempre que surge, é a solução estrutural para o problema do Brasil, né? E essa discussão, eu acredito que é uma discussão necessária, mas ela é mal colocada quando ela é colocada na questão fiscal, né? Por quê? Por dois motivos principais, né? O primeiro é que, ao contrário do que muita gente acredita, a gente não tem no Brasil um Estado inchado em termos de número de servidores. Quando a gente compara o percentual de servidores públicos que a gente tem aqui no Brasil com outros países, a gente tem até menos, proporcionalmente, menos servidores do que até os Estados Unidos ou a maior parte dos países europeus. E, inclusive, a gente tem várias áreas no Estado brasileiro que são carentes de servidores públicos, né? Como o caso da saúde, o caso da educação, segurança pública. Então, não é uma questão de Estado inchado, né? Mas, e ainda que houvesse um Estado inchado no Brasil, uma reforma administrativa não iria dar conta de gerar um resultado fiscal expressivo, porque a maior parte dos servidores públicos no Brasil tem garantias que não poderiam ser abolidas, né, por direito adquirido. Então, qualquer mudança nesse status, né, na possibilidade do Estado, por exemplo, mandar um grande contingente de servidores públicos embora, isso só teria efeito para os novos servidores que entrassem e não então isso iria dar um resultado só no longo prazo, né? Mas isso não quer dizer que uma reforma administrativa não seja necessária, né? A gente tem uma série de distorções no Estado brasileiro que precisam ser corrigidas, né? Na questão da estrutura das carreiras, a unificação de carreiras, a possibilidade dos servidores, né, terem uma maior mobilidade, a padronização das estruturas remuneratórias. E é nessa linha que esse grupo de trabalho tem trabalhado, um grupo coordenado pelo deputado Pedro Paulo, né, do PSD do Rio de Janeiro, e ele ele apresentou os principais pontos do projeto num grupo de especialistas, né, que eu tive a oportunidade de participar dessa apresentação, e a reforma vai muito nesse sentido, né, de gestão, de estrutura de carreiras. E agora ela tem um ponto que é essencial, que esse sim pode ter algum resultado fiscal no curto prazo, que é a possibilidade de se atacar privilégios de algumas carreiras do serviço público. Então, a gente tem várias carreiras no serviço público que estão ganhando acima do teto previsto na Constituição, que é a remuneração dos ministros do Supremo, e essas carreiras estão dando jeito de burlar essa exigência da Constituição, explorando uma série de brechas, e o relatório do deputado Pedro Paulo parece que vai atacar vários desses problemas. E só para dar uma ideia do ganho fiscal que isso pode dar, né, eu participei de um estudo com o movimento Pessoas à Frente, que é uma organização da sociedade civil nessa área de gestão, e a gente estima que só o que se paga acima do teto no judiciário, para os juízes no Brasil, dá algo como 10 bilhões de reais ao ano, nesse ano de 2024. Então, se você imagina que se atacar essa questão dos supersalários, coloca aí Ministério Público, coloca aí tribunais de conta, coloca aí legislativos do Brasil todo, né, de estados e municípios, outras carreiras, né, advogados públicos, fiscais tributários, aí sim a gente pode ter ganhos fiscais, não precarizando a estrutura do Estado, não cortando nas áreas essenciais, como educação, como saúde, como segurança, mas sim cortando os abusos que a gente verifica em algumas dessas carreiras, que são carreiras muito poderosas, né? Agora, para isso é preciso realmente coragem para enfrentar o lobby poderoso dessas carreiras.
Esse é só um dos entraves, né? Enfrentar esse lobby. Que outros entraves podem impedir que essa reforma saia do papel, Bruno? Pois é, Débora, o relatório do Pedro Paulo, né, o anteprojeto que ele está trabalhando, ele ataca vários problemas que realmente colocam o dedo da ferida nessas grandes carreiras, né? Então, ele vai propor, por exemplo, deve propor o fim das férias de 60 dias para juízes e membros do Ministério Público. Ele propõe também eliminar uma série de benefícios que, principalmente o Judiciário e o Ministério Público obtêm, né, de ganhar folgas por excesso de trabalho, e depois eles vendem essas folgas e assim passam a ganhar mais do que o teto. Então isso também está previsto de você ser extinto, né? Tem uma série de limitações de pagamentos de indenizações, de auxílios, de benefícios de toda a ordem, inclusive retroativos, que vão ter umas travas muito mais poderosas. Então, é um projeto que, se apresentado da forma como ele foi colocado até agora, ele é um projeto bastante poderoso e corajoso, mas que enfrenta essa questão principal, que é o lobby dessas carreiras. E, além disso, é um projeto que ele foi muito habilidoso em termos de descartar um projeto que foi muito mal visto pela classe dos servidores públicos em geral, que foi o projeto de reforma administrativa apresentado pelo presidente Bolsonaro, a famosa PEC 32. Era uma PEC muito ruim, que realmente precarizava muitos dos serviços públicos, e esse projeto foi descartado. Então, aparentemente, você se contorna a resistência dos servidores públicos de uma forma geral. Agora, é preciso que haja uma mobilização da sociedade, do empresariado, para que a gente constranja o lobby dessas carreiras poderosas, de magistrados, de membros do Ministério Público, que sempre dão um jeito ali nos gabinetes, né, no lobby ali a portas fechadas, tratar de tirar a sua própria pele de qualquer tentativa de uma reforma administrativa. Bruno Caraza, obrigada por hoje, viu? Um beijo para você. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Até. E para a gente fechar aqui rapidinho, ainda dá tempo da participação da Isa Staciarini com informações sobre mais uma entrevista aí do ministro Alexandre de Moraes, né, Isa? Pois é, Carol. Hoje, Moraes afirmou que os bancos podem ser punidos no Brasil caso apliquem as regras americanas de bloquear ou confiscar contas e ativos financeiros das pessoas aqui no Brasil. Essa fala foi feita em entrevista à agência internacional Reuters e ocorre em um momento de dúvidas, das instituições financeiras sobre a decisão do ministro Flávio Dino, que restringiu a aplicação de leis estrangeiras no Brasil. Moraes disse que a lei brasileira não permite que os bancos adotem de forma automática a decisão de tribunais superiores estrangeiros e frisou que no Brasil, se isso acontecer, a justiça derruba a aplicação automática da regra. Lembrando que a decisão de Dino é vista internamente como uma forma de proteção a Moraes, que foi alvo de sanções aplicadas pela Lei Magnitsky e gerou insegurança nos bancos. Inclusive, a cúpula das instituições tem procurado ministros da Suprema Corte para tentar reverter a determinação. Por exemplo, o presidente hoje da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, o Rodrigo Maia, que chegou a ser presidente da Câmara, se reuniu com o Zanin, que é o relator de uma das ações movidas pelo PT para tentar barrar as sanções ao ministro Moraes. O mercado financeiro também reagiu e hoje, durante uma palestra no Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Flávio Dino negou que a queda na Bolsa e o prejuízo para as ações dos bancos tenham relação com a decisão dele e brincou dizendo que não sabia que era tão poderoso. Vamos ouvir um trechinho. Eu mesmo proferi uma decisão, essa que dizem que
derrubou os mercados. Eu não sabia que eu era tão poderoso, 42 bilhões de especulação financeira. A sorte é que a velhice ensina a não se impressionar com pouca coisa. É claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, nesta decisão, entre tantas obviedades como o princípio da territorialidade, a afirmação do artigo 17 da velha Lei de Introdução ao Código Civil, Lei de Introdução à Norma de Direito Brasileiro, vigente desde 1942. Eu repeti o que está lá. Não observaram, claro, para o que havia de, aí sim, heterodoxo, entre aspas, na decisão. O conteúdo nada tem de heterodoxo. Já Moraes disse acreditar que não vai ser necessário recorrer à justiça para reverter as sanções, porque confia que isso possa ser feito por vias diplomáticas. É com vocês. Obrigada, Isa. Quer comentar, Vera, rapidinho? Rapidinho, esse périplo aí dos bancos em Brasília hoje reuniu também a Febraban. Eles estão realmente apavorados, escrevi na minha coluna no Globo hoje a esse respeito, mas o fato é que muita gente leu a entrevista do ministro Alexandre como ali um pedido de trégua aos Estados Unidos, que ele estaria já negociando com o Trump a revisão do seu enquadramento na Lei Magnitsky, mas eu não vejo dessa maneira. Ele reafirma a decisão do Dino e o julgamento vem aí, portanto, eu não vejo trégua no horizonte. Os bancos precisam se acalmar e parar, eu acho, de fazer uma interpretação da sanção aplicada ao ministro de uma maneira mais draconiana ainda do que a própria sanção. Então, acho que todo mundo tem que colocar um pouco a bola no chão e ver o que vem por aí, que é sempre imprevisível, se tratando de Donald Trump. Vera Magalhães, amanhã tem mais Viva Voz. Beijo, até. Até amanhã, aí direto da redação. Hoje fiz aqui do estúdio caseiro, porque estava voltando do Rio, estava em trânsito, mas amanhã estou aí com vocês. Beijo, Vera.